Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Eu costumo dizer, quando você for da minha casa, você vai alimentar do que eu alimento. Eu não vou te dar um alimento que eu não alimento dele. E eu só vou falar, eu só vou pregar e ensinar aquilo que é bom para mim, que é bom para você. O alimento que eu me alimento, você também vai alimentar dele. Não vou inventar, não vou criar palavras para encher o ego do homem, mas vou ensinar aquilo que eu aprendi com o meu Jesus. A epígrafe do texto diz assim: os cristãos imaturos são exortados a crescer. Versículo 11 diz assim: sobre isto, temos muito o que dizer, mas difícil interpretação, porquanto vós tornastes tardios em ouvir. Porque, devendo já semistes, em razão do tempo, ainda que necessitais de que se torne a ensinar os princípios alimentares dos oráculos de Deus. E vós, às vezes, feitos tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois a criança, quais tem pela prática as faculdades, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui na carta do apóstolo ao Tessalonicenses, aos Tessalônicos, no capítulo 3, no versículo 11 também, Paulo aqui ora pelo crescimento dos crentes no Senhor. Diz assim no versículo 11, ora, o próprio Deus e Pai do nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor um para com os outros, e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Nós vemos aqui uma preocupação do apóstolo com o crescimento espiritual da igreja. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós que temos compromisso com Deus, e reconhecemos e conhecemos o ministério a qual o Senhor nos deu, nós desejamos do fundo do nosso coração que todos adquira intimidade com Deus. Eu, no fundo do meu coração,
Eu não desejo que nenhum irmão dependa de mim espiritualmente. Nenhum dependa que eu interceda por eles, ou por qualquer uma criança. Eu desejo do fundo do meu coração que todos adquira a sua própria intimidade com Deus. O que eu prego, o que eu ensino, com toda a minha sinceridade, o meu desejo é que todos aprendamos e nos aproximamos de Deus, a ponto de falarmos com Deus e Deus ouvir. Clamarmos a Deus e Deus ouviu o nosso clamor. Porque eu fico, às vezes, um pouco triste quando eu vejo no nosso meio, às vezes, pessoas há tanto tempo seguindo a Cristo, mas ainda tem uma deficiência de se aproximar de Deus. Muitas vezes nem acredita que Deus ouve a sua oração. Isso às vezes me traz uma tristeza, porque eu aprendi a falar com Deus e eu tenho a plena certeza que Deus me ouve. E nós lemos na Bíblia que após ter consumado, Jesus ser crucificado ali, ter entregado ao teu espírito, a Deus. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Todos nós, agora, em Cristo Jesus, nós temos o acesso a Deus. Que todos nós agora nos aproximemos de Deus e falamos com Deus, e Deus fala conosco através do Espírito Santo de Deus. E às vezes eu fico um pouco triste, irmãos. Porque o meu desejo do meu coração é que nós todos tenhamos a mesma comunhão com Deus. Eu entendo que uma pessoa, após a sua conversão, ela estando no início da sua caminhada, ela tem assim essa deficiência. Mas nós que somos a igreja de Jesus Cristo, que já estamos nessa caminhada, nós necessitamos, irmãos, é necessário que nós tenhamos, buscamos a intimidade com Deus, custa o que custar, o preço que for necessário a pagar, de joelho, o sacrifício, buscar a presença de Deus, abrir mão dos nossos acomodismos, dos nossos despojos, das nossas vidas, do nosso conforto, dos nossos lares, da nossa casa, mas para nos aproximarmos de Deus, para buscarmos a presença de Deus, para que nós possamos crescer no conhecimento da graça. Porque esta é a vontade de Deus, irmão. Que todos nós nos cheguemos a Ele. Todos nós tenhamos comunhão, intimidade com Ele. Será que Deus escolheu só um homem para ter intimidade com Ele aqui na terra? Será que Deus escolheu uma meia dúzia? Não, Deus escolheu todos nós que estamos aqui para termos intimidade com Ele, para buscar a presença dEle, para falar com Ele e para falar conosco. Às vezes, irmãos, nós falamos tantas coisas. Às vezes é necessário que nós paramos para ouvir. Às vezes dobramos nossos joelhos. Separamos um tempo para consagrar a Deus. E falamos o tempo todo. E Deus querendo falar conosco. O Espírito Santo de Deus querendo falar conosco. Nós falando, não paramos para ouvir. Você sabia que quando você está de joelho também, Deus fala contigo? Às vezes viemos na casa do Senhor, só
atentamos por aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos pedir, por aquilo que nós almejamos, por aquilo que nós queremos adquirir nesse mundo, nessa terra. Esquecemos de ouvir. Porque nosso desejo é tão grande, a nossa vontade é tão grande, a nossa natureza almeja tantas coisas, e nós queremos pedir, 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 pedir. Você já descobriu qual o propósito de Deus para a tua vida aqui nesse lugar? Você já descobriu qual o fim e propósito de Deus que Deus colocou você aqui? Sabe por que Deus não tirou eu daqui ainda? Porque Deus tem um propósito comigo aqui nesse lugar. Por isso que Deus não permitiu ainda, Deus não me tirou daqui, porque eu sou guiado por Deus. E eu consigo entender o propósito de Deus para minha vida, a minha permanência aqui. É para aprender, é para ensinar. Para que nós possamos crescer. Porque Deus tem um fim proposto para todas as coisas. Às vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Nós precisamos amadurecer. Porque eu olho para trás, no começo da minha caminhada, eu começo a ver as promessas de Deus. Não é aquilo que eu queria, não é aquilo que eu desejava. Mas Deus fez promessa na minha vida. E hoje eu vejo se cumprindo na minha vida, porque Deus é fiel. Os sonhos de Deus não é o sonho que eu sonho. Os pensamentos de Deus não é os pensamentos que eu penso. Os desejos de Deus não é os meus desejos. Porque quando buscamos e pedimos aquilo que é a vontade de Deus, Deus confirma. Deus cria caminho. Porque é a vontade dele. Agora diga para mim uma coisa. A vontade de Deus é que nós permanecemos aqui eternamente? Não. Nós estamos aqui, irmão, numa passagem. Nós estamos aqui, irmãos, peregrinando nessa terra. O que Deus tem para nós não é aqui. Nós estamos aqui numa missão. Nós estamos aqui num propósito, a qual nasceu do coração de Deus. Que nós crescemos. Que nós amadurecemos. Que nós adquirimos intimidade. Que nós nos aproximamos dele. Porque se nós não queremos nos aproximar dele enquanto estivermos aqui, como é que vamos aproximar dele lá no céu? Se você não adquire essa intimidade aqui com Deus, se o teu coração aqui está nas coisas deste mundo, está nas coisas terrenas, está na glória deste universo, Deus vai acrescentar na tua vida tudo aquilo para suprir a sua necessidade. Se Deus quiser te fazer rico, Ele vai te fazer rico. Mas que o teu coração não esteja na riqueza. Que o teu coração esteja primeiro no reino de Deus. Muitas vezes trabalhamos, esforçamos, damos o nosso sangue muitas vezes para adquirir coisas aqui na terra.
Foi lançado o desafio aqui. Essa semana é a semana da consagração. Mas para adquirir coisa na terra, muitas vezes nós ralamos, damos nosso sangue, levantamos de madrugada, perdemos, trabalhamos até a noite toda para conquistar. Esse propósito nasceu no coração de Deus. Porque Deus tem confirmado e tem testificado. A igreja precisa de um despertamento. Todo dia ouvimos que Jesus vai voltar. E sabemos que isto é fiel, essa palavra é fiel e verdadeira e vai se cumprir. E como nós estamos? Nós estamos como a circunvirgem louca ou estamos como a circunvirgem prudente? Esse desafio que o pastor lançou é de Deus. Mas não basta uma semana. A consagração é contínua. A consagração não é só uma semana, não é só um dia. A consagração é contínua. É ter sua vida consagrada a Deus. Separado para Ele. Está vigilante. Tampando as brechas. Vigiando sempre. Por quê? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Está chegando o dia. Está se aproximando o dia. Como está você? Você quer ficar ou quer subir? O que você quer da sua vida? Você está preparado para subir? Quando a trombeta tocar, você tem a certeza que você vai subir? Irmão, chega de blá, de pregar as coisas dessa terra. Não, irmãos. A promessa de Deus vai se cumprir. Deus vai suprir todas as suas necessidades dessa terra. O que nós temos que pregar aqui, o reino do céu, é exortar, é alertar, é trazer você à reflexão. Como você está? Não basta. Já disse aqui e falo de novo. Não basta você vir aqui. Não basta você achar, não, eu me batizei, eu já estou salvo. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia diz que aquele que for fiel, irmão, até o fim. Eu preciso alimentar-vos com alimento forte. Irmão, salvo não murmura. Salvo não reclama da palavra pesada. Salvo, quem é salvo, irmão, alegra-te. Regozija na presença de Deus, porque Deus está falando. Eu não estou aqui pregando heresia, eu estou aqui falando de mim mesmo, eu estou falando a palavra de Deus, eu estou exortando acerca do reino do céu, acerca da salvação que Deus preparou para vós. Se eu pregar heresia aqui, você pode subir e tomar o microfone da minha boca. Eu não estou falando por minhas palavras, eu estou falando o que Deus mandou falar. E eu tenho compromisso com Deus. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu falarei tudo quanto Ele colocar em minha boca para falar. Direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não vou pregar bens materiais. Eu não vou pregar minha vida para vós, não vou pregar.
Eu não vou pregar algo que eu conquistei aqui na terra para atrair você, para fortalecer a tua fé em coisas terrenas. Eu vou te pregar a palavra que vai corrigir, que vai te exortar, vai te consolar e vai te conduzir ao céu. Nós somos crentes maduros. Está na hora de nós entendermos. Está na hora, irmão, de nós depositar nossa confiança de verdade em Deus. De que tem medo? De que tens medo? Sabia que tem pessoas que têm medo de clamar a Deus na madrugada? Sabia que tem pessoas, tem crente que tem medo de clamar a Deus de madrugada? Tem medo até do poder de Deus. Você acredita isso? Tem no nosso meio. Crente que não levanta de madrugada para orar porque tem medo. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus não opera no medo do homem. Deus gosta de homem corajoso. Deus gosta de mulher corajosa. Deus gosta de jovem corajosos, forte. Deus nunca conta com covarde. Deus nunca contou com medrosos. Após a morte de Josué, nós aprendemos aqui, na festividade das irmãs. Deus aparece a Josué e diz: Josué, meu servo Moisés morreu. Mas não temas. Como eu fui com Josué, com Moisés, eu serei contigo. E Deus nos diverte, seja forte e corajoso. Deus não se agrada de crente choramingão. Deus não se agrada de crente resmungão. Jeremias capítulo 29. Se não me engano, versículo 11 ou 8, me parece. O versículo 1, me parece que é 29, versículo 1. Se não me engano. Deus diz a Jeremias: se tu se fadigas de caminhar com os homens a pé, como podereis concorrer com os cavalos? Se você se sente segurança numa terra de paz, o que será de ti na cheia do Jordão? Às vezes, meu irmão, as coisas levanta alguns obstáculos no meio do caminho, mas é tão pequeno para Deus. É tão insignificante para Deus, que é o nosso Deus. E nós usamos isso, irmãos, como pretexto. Às vezes para não buscar, para não orar, para não adorar. Coisa insignificante para Deus. Deus disse: tu mostrares fraco no dia das adversidades, a sua força será pequena. O Deus que eu sirvo, irmão, é o Deus da igreja. É o Deus da igreja na terra. É o meu Deus, é o seu Deus, é o mesmo Deus, é o Todo-Poderoso. Não é qualquer coisinha, irmão, que pode desviar o foco. Não é qualquer obstáculo, qualquer coisinha que surge no meio da caminhada, que você vai choramingar, vai reclamar. Ah, não vou fazer. Irmão. Você é crente. Tem que querer, sabe, uma coisinha. Que alimento você tem alimentado? O alimento que nós temos empregado, ensinado aqui, é alimento forte para fazer crescer, para amadurecer, para criar força, intimidade, comunhão com Deus. Mas muitas vezes você tem rejeitado o alimento.
Às vezes o alimento forte, para poder você ficar forte, você rejeita, mas vai pegar um leitinho da internet, um leitinho da profetisa, um caldinho, mas deixa te alimentar com alimento forte, para fazer você crescer, para fazer você resistir. Alimento forte que é para crente crescer, irmão. Enquanto eu estiver ensinando para você, enquanto eu ensinar para você que, irmão, qualquer coisinha, procura eu que eu vou orar por você. Ai, irmão, não, fique tranquilo que eu vou clamar por você. Você vai ser sempre fraco. Se eu ensinar para vós que você tem que depender da minha oração, eu vou clamar a Deus que eu sou o intercessor de suas vidas, você vai ser sempre fraco. Eu não quero que você coloque em mim essa esperança. Eu quero que você aprenda a ter intimidade, a buscar a presença, a falar com Deus, que Deus vai te ouvir. Eu tenho certeza. Deus disse para mim, manda, peça que eles busquem a minha presença, porque eu vou fazer grande coisa no meio deles. Vou fazer grande coisa na vida de cada um deles. Deus quer intimidade. Tudo isso Deus manda falar e eu sou fiel para com o que Deus manda falar. Eu não ocultarei para mim nenhuma só palavra, nem uma só vírgula. Se Deus mandou dizer, eu estou falando. Busque a presença de Deus. Se humilhe debaixo das mãos de Deus. Sacrifica o seu conforto. Está confortável debaixo do teu cobertor quentinho? Sacrifica, levanta, coloca de pé, coloca de joelho, põe a cara no pó. Quem sabe ainda há uma esperança? Não tem como Deus te ouvir, irmão, se você primeiro não busca a intimidade. Aí você vai estar sempre dependendo, irmão. Não é isso que Jesus quer. Não é isso, o véu se rasgou. Todos nós temos acesso. A igreja de Jesus Cristo tem acesso direto ao trono da graça, ao trono do Pai, através da oração. A Bíblia diz que Deus procura as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quando Jesus veio ao mundo, tinha ali no templo, tinha muitos sacerdotes. Tinha muitos homens estudiosos, conhecedores da lei, homens que se titulavam grande, doutores da lei, mas Jesus veio, ele veio escolher 12 discípulos, pescadores, homens às vezes ignorantes que estavam ali pescando, homens que estavam ali trabalhando. Jesus não escolheu nenhum daqueles que estavam lá no templo, se titulando, mas escolheu aqueles que estavam verdadeiramente tinha sinceridade no coração. Jesus conhece. Jesus não escolheu nós para estarmos aqui porque nós somos bonitos, porque nós somos grandes, porque nós éramos perdidos, mas para nos tornarmos grandes na graça, na unção, no poder, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito de Deus para com a nossa permanência, que cresçamos na intimidade, na comunhão. Que nós, quando sairmos daqui, amanhã, quando chegarmos no nosso trabalho, que não há onde nós colocar as plantas dos nossos pés, que nós venhamos fazer a diferença. Mas como assim? Intimidade com Deus. Porque aonde você colocar as plantas dos pés, Deus estará contigo. Mas para isto, é necessário, irmãos, descermos na olaria. Não dispensa, irmãos.
esse propósito. Não ignore esse propósito. Eu convido a todos vocês a esforçar. Porque, irmãos, o que você vai adquirir através da busca, através da oração, através da consagração, não tem dinheiro, não tem riqueza nesse mundo que paga. Não tem dinheiro, não tem glória neste mundo, irmão, que pague. A intimidade com Deus. Tudo que você adquirir nesta vida, você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ser dono da cidade de São Paulo inteira. Mas não é comparado com a presença de Deus. E a presença de Deus só adquire através de busca, de oração, de comunhão, fervente oração em todo o tempo. Sensibilidade. Quantos aqui, nesta noite, já ouviu a voz de Deus, mas que Deus falou, mas que você não deu crédito, lá na frente você olhou para trás e falou, pô, a vida, era Deus falando comigo. Eu creio que tem muito aqui no Assumir que tem essa experiência. Que nem Balaão. Balaão, contra o meu povo não há encantamento. Balaão, vai lutar de novo. 3 vezes. Deus disse, Balaão, então vai. Porque não foi sensível a ouvir a voz de Deus. Quem estava no meio do caminho? Um anjo com a espada. Mas Deus abriu os olhos da jumenta para ver. Se não fosse a jumenta, Balaão era degolado. Quantas vezes na nossa vida Deus quer falar? Deus quer falar. Nós queremos pedir. Deus quer revelar o propósito. Deus quer revelar o propósito para com a tua vida. E nós queremos o quê? Pedir. Deus quer falar, eu quero pedir. Quando dobrarmos o nosso joelho para orar. Pede para Deus para te tornar sensível à voz dele. Para que você possa sentir quando Deus quer falar contigo. Para que você possa sentir o toque do Espírito Santo falando contigo. Porque ele vai te fazer sentir e ouvir a voz dele. Quando dobrar o teu joelho, eu sei que nós temos muitas necessidades, às vezes, nesse mundo aqui. Eu sei que nós também queremos muitas coisas, que às vezes nem é a vontade de Deus. Mas atenta mais para aquilo que é a vontade de Deus. Para que Deus abra o teu entendimento para entender. Para que Deus te dê o dom da palavra para você pregar. Para que o Espírito Santo de Deus te use para ganhar alma para o reino dele. Para que te dê o crescimento se você não sabe pregar. Para que te dê a graça para ministrar a palavra. Para que Ele te dê força para vencer as tentações do inimigo.
para que Ele faça de você um instrumento nas mãos dEle, para que o fim proposto dEle para com a tua vida venha se cumprir. Para que Ele venha derramar o poder da tua graça sobre a tua vida, sobre a tua casa. Para que cumpra a vontade de Deus na tua vida. E às vezes nós queremos tantas coisas. Esquecemos que Deus tem um propósito. E que a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa vontade. Muitas vezes Deus nos concede, sim, por nós clamar tanto. E às vezes tem coisas que pedimos tanto para Deus e Deus concede. E aquilo às vezes, lá na frente nós vemos que não é aquilo que nós pedimos, não é aquilo que nada que nós pensávamos. Porque nós pediu aquilo que nós queríamos. E Deus deu aquilo que nós queríamos. Não aquilo que Ele tinha para nós. Nós viemos crescer, amadurecer, criar raiz, ser semelhante à palmeira. Não é qualquer coisa que arranca uma palmeira. Não é qualquer ventinho que tira uma palmeira. E assim o crente, arraigado em Cristo, não é qualquer coisa que entristece, não é qualquer coisa que desperta a ira, não é qualquer coisa que desperta o sentimento de amargura, de desgosto. O crente salvo, irmão, ele leva pancada, ele é pisado, ele está sorrindo, ele está feliz. Sabe por quê? Porque ele entende o propósito de Deus. Ele fala, não tem problema não. Quanto mais me bate, mais eu cresço na presença do Altíssimo. Crente salvo é assim. Crente salvo é assim. Irmãos, somente até aqui. Eu fui fiel em tudo quanto o Senhor me propôs nessa noite. E você que ouviu essa palavra. Tudo quanto eu falei aqui nessa noite, guarda no teu coração. Não despreze não. Abraça esse propósito de oração, nós estamos juntos. Abraça esse propósito de consagração, nós estamos juntos. Nós juntos somos mais fortes, irmãos. A igreja unida, não há nada, irmão, que possa, a porta do inferno não prevalece. A igreja unida em oração. Eu não estou falando unido para fazer festa, não, irmão, porque muitas vezes estamos unidos para fazer festa, mas nós estamos unidos em oração, na comunhão. Muitas vezes festejamos junto, mas temos ressentimento do irmão, temos mágoa do irmão. Não é verdade? Muita gente está festejando junto, fazendo festa, fazendo aquele banquete todo dia, mas no fundo do coração tem alguma coisinha. E quando ora é diferente. Quando consagra é diferente. Quando busca é diferente. Esse sentimento vai embora. Por isso eu aconselho, juntos em oração. Porque os demônios vão cair por terra. Em nome de Jesus. Amém?